Olá, meninas e meninos, cá estou eu, hoje é mitologia grega, e eu vou falar de Dionísio, que em Roma teve nome de Baco. Quem era Dionísio? Ele representa na mitologia os instintos, a força criativa, a embriaguez e a paixão sensual. Mas tudo isso ligado à natureza. Antes de eu falar dele, eu vou dizer o seguinte: ele era filho de Zeus como uma mortal e foi o único semideus a entrar no Olimpo. Então ele é considerado um deus, foi único. Todos eram deuses mesmo, e ele era semideus, mas foi através de Zeus que ele entrou no Olimpo junto com os outros deuses, tá? Bom, quem era Dionísio? Era filho, como eu falei, de Zeus com a mortal Semele, tá? Que morreu antes de dar à luz. Morreu vítima de uma armadilha de Hera, a ciumenta esposa de Zeus. Conta-se que Hera soube que Semele estava grávida de Zeus e, possuída pelo ciúme, passou por sua amiga, se transformou numa amiga de Semele e foi visitá-la. E na conversa, quando ela contou que estava grávida de Zeus, que estava esperando um filho de Zeus, a suposta amiga disse-lhe: Será que o pai do teu filho é Zeus mesmo? Ele já te deu alguma prova? Você tem certeza que é Zeus? Claro, é Zeus. Ele disse que é Zeus e eu acredito. Ele é o pai do meu filho. Mas por que você não lhe pede uma prova de que ele é Zeus mesmo? Por exemplo, por que você não pede que ele, no próximo encontro, venha com seus raios? Símbolo de que ele é realmente o grande Deus do Olimpo. Não custa nada, ele vem com os raios e você tem a prova que ele é Zeus mesmo. Assim, jamais você terá dúvidas de que ele é mesmo Zeus. E assim, Semele, iludida por Hera, que estava transformada numa amiga sua, né, com a aparência de uma amiga sua, resolveu fazer isso. Quando Zeus chegou no próximo encontro, ela pediu se ele daria um presente para ela. Ele disse: claro que eu daria. O que você quiser. E você jura pelo rio Estige que você me daria o que eu pedir? Claro que juro. Uma parte. Quem jura pelo rio Estige, mesmo sendo Deus, não pode quebrar essa jura. Tem que cumprir. Então, Semele pediu para que ele, no próximo encontro, viesse portando seus raios. Zeus ficou apavorado. Implorou a Semele que mudasse de pedido, pedisse outra coisa, porque ela não iria aguentar o calor de seus raios. Mas ela insistiu e ainda falou: você jurou pelo rio Estige. Então ele não teve outro jeito de vir portando seus raios no encontro seguinte, tá? E quando chegou perto, ela começou a queimar e em segundos ficou carbonizada com o calor dos raios de Zeus. Mas antes que ela morresse, Zeus tirou a criança da barriga da jovem e colocou na sua coxa até o seu nascimento. Dionísio, então, nasceu, sendo criado a mando de Zeus pelas ninfas. Mas quando cresceu, Hera o enlouqueceu. Por isso ele começou uma vida nada ordenada e justa, passando a circular por todos os cantos da terra, completamente louco, até encontrar a deusa Cibele, lá na Frígia, que lhe concedeu a cura e o formou dentro das suas cerimônias religiosas. Uma parte, Cibele era uma deusa primordial e protetora da natureza. Era representada com uma coroa e um par de leões, tá? O culto à deusa Cibele entrou em Roma no século III a.C., funcionando até o triunfo do cristianismo, tá? Mas voltando a Dionísio. Dionísio também está presente numa história que vocês conhecem bem. Lembram do Minotauro, de Teseu, de Ariadne? Então, aquele Teseu, o herói que matou o Minotauro, ajudado pelo fio de Ariadne, com ele pôde entrar no labirinto e matar aquele monstro, metade homem, metade touro. E Teseu, apaixonado pela Ariadne, já estava a caminho de Atenas para casar com ela. Lá em Atenas, o seu pai era o rei.
tá? Mas ele teve que parar na ilha de Naxos para abastecer o navio, deu um sono muito grande em Ariadne, então apareceu na frente de Teseu a deusa Atena e lhe disse: parte, mas Ariadne não vai com você. Não, mas nós estamos apaixonados, ela me ajudou a matar o monstro. Só que ela foi uma fratricida e o mundo dos mortos não perdoa quem mata, ajuda a matar o seu próprio irmão, assim como a sua própria mãe, assim como o seu próprio pai. Então, fratricida, matricida e patricida não são perdoados. Então, ele partiu, né? Partiu, muito triste. Essa história eu não vou repetir, porque vocês já conhecem o resto. Então, quando ela acordou, viu que os navios já tinham partido, que ela estava ali sozinha, chorou, desesperada. Ela que estava apaixonada por Teseu, foi injusto, quiseram com ela. E a Afrodite, a deusa do amor, ficou com tanta peninha dela, que mandou Dionísio ter com ela e fez com que os dois se apaixonassem e se casassem, tá? Agora, voltando para Dionísio, tá? Dionísio também não podia deixar, falando em Dionísio, também não posso deixar falar das dionisíacas, que em Roma teve nome de bacanais. As dionisíacas é que vão dar origem aos teatros, vocês vão ver. Quem eram as dionisíacas ou bacanais? Eram celebrações em homenagem a Dionísio, o deus do vinho, o deus das festas, do teatro e da alegria. Nessas celebrações, eram autênticas procissões onde os participantes bebiam, comiam, dançavam, praticavam orgias, cantavam. Essas procissões é que vão dar origem no futuro ao teatro, porque nessas festas, né, começou a haver recitações, dramatizações e cantos. Então, com o tempo, deixou de haver essas procissões e passou a ser construído o teatro em pedras, nas pedras, tá? Mas, falando ainda em dionisíacas, havia dois tipos, as rurais e as urbanas. As dionisíacas rurais, né, o que aconteciam? Aconteciam essas procissões após as vindimas. O que é vindima? A colheita das uvas, para comemorar que eles iam fazer vinho com aquelas uvas. Então, as dionisíacas rurais eram depois da colheita das uvas para agradecer a Dionísio que iam fazer vinho, a colheita de tantas uvas. E havia também as dionisíacas urbanas, que eram realizadas sempre no mês de março, durante 6 dias. E nessas dionisíacas urbanas já havia concursos de tragédias e comédias, ó, a origem do teatro, tá? Mas foi assim que o teatro surgiu, no século V a.C., construídos em pedra, como eu falei. Teatro em grego quer dizer lugar para ver. Surgiu então a partir das festas, das procissões em louvor a Dionísio. O primeiro ator grego, aquele primeiro ator que é considerado o primeiro que foi ator nesses teatros, foi Téspis, que interpretou Dionísio num monólogo, tá? Lá no século V a.C., quando começaram os teatros. E a primeira peça, né, da história, dizem que foi escrita por Ésquilo, apresentada em Atenas, também no século V a.C. Então, a primeira peça foi de Ésquilo e o primeiro ator foi Téspis, tá? Os primeiros textos teatrais originaram-se dos ditirambos, quer dizer, havia as procissões e nas procissões havia os ditirambos. O que eram ditirambos? Eram hinos cantados por um coro fantasiado. Esse coro fantasiado evoluiu para o diálogo. E do diálogo evoluiu para o teatro, o texto teatral, tá? Bom, como vocês viram, havia 2 gêneros de teatro. O primeiro a surgir foi a tragédia, tá? Por isso é o mais antigo. E seus temas ou eram sobre deuses ou sobre heróis. Muito raramente sobre o que estava acontecendo na Grécia, tá? Depois de quase meio século é que vieram as comédias, onde o coro tinha mais participação e mais interatividade com o público, tá?
mas da comédia antiga apenas sobreviveram os trabalhos de Aristófanes, que era avesso a qualquer inovação, sempre defendendo as crenças. Então, as comédias eram mais críticas, críticas ao governo, críticas às novas crenças. Então, o único, né, comediógrafo que chegou até nós com obras completas foi Aristófanes, tá? Bom, ele escreveu, esse Aristófanes, mais de 40 peças, mas só chegaram completas até nós 11. E nas peças, e a peça, né, que é muito famosa dele, tem várias, é As Nuvens. As Nuvens era uma comédia de Aristófanes, que ele ridiculariza Sócrates, tá? E na peça Os Cavaleiros também fazia uma crítica feroz aos políticos da época, taxados como crápulas. Então as comédias eram, por isso que só chegou Aristófanes entre nós, porque era mais do que estava acontecendo, críticas, tá? E já as tragédias não, são universais, tá? Por isso quando havia concursos no teatro de tragédias e comédias, quem ia julgar as comédias eram sorteados do público, mas quem ia julgar as tragédias não, já eram pessoas cultas e proeminentes da sociedade grega, tá bom? Eu acho que vou ficar por aqui. Beijos!